Assim teve trigêmeos e mandou a escrava sumir com o bebê que nasceu mais escuro. Naquela noite, uma decisão tomada entre paredes de veludo e orgulho ferido mudaria o destino de muitas vidas para sempre. O que ninguém naquela casa grande poderia imaginar era que o tempo, silencioso e paciente, estava preparando uma resposta que chegaria anos depois, pesada como uma sentença. Olá, meu amigo e minha amiga. Aqui é Miguel Andrade, narrador de histórias que a memória do tempo quase tentou apagar. Histórias que atravessam gerações, carregadas de dor, coragem e verdades que muitos prefeririam esquecer. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de onde você está ouvindo esta história. É sempre emocionante saber até onde essas narrativas chegam e quantas pessoas estão reunidas aqui para ouvir segredos que o passado deixou escondidos. Agora prepare-se, porque a história de hoje começa numa madrugada abafada do ano de 1854, numa fazenda isolada no interior do Vale do Paraíba, onde o cheiro do café maduro se misturava ao peso da ambição humana. A fazenda Santa Madalena dormia sob o céu pesado de nuvens, enquanto dentro da casa grande uma tempestade de dor e gritos rasgava o silêncio da noite. Sinhá Constança de Albuquerque estava em trabalho de parto. As janelas estavam fechadas. As cortinas de veludo tremiam com o vento que entrava pelas frestas. 3 velas de sebo iluminavam o quarto amplo, projetando sombras tremidas nas paredes altas. No centro da cama, coberta por lençóis brancos já manchados de sangue, Constança gritava com as contrações que pareciam querer partir seu corpo ao meio. A parteira, Dona Feliciana, uma mulher pequena de mãos firmes e olhos experientes, mantinha calma enquanto orientava a respiração da sinhá. A primeira criança nasceu pouco depois da meia-noite. Um menino forte, de pele clara e pulmões cheios de vida. O choro dele ecoou pelo quarto como um anúncio de vitória. Constança mal teve tempo de respirar quando a segunda contração veio com força brutal. Poucos minutos depois, o segundo bebê veio ao mundo. Outro menino. Outro choro. Outro herdeiro. A parteira chegou a sorrir, surpresa. Mas quando o terceiro bebê finalmente nasceu, algo no quarto mudou. O silêncio caiu pesado como pedra. Dona Feliciana olhou para a criança em seus braços. O menino estava vivo. Respirava forte. Mas sua pele era visivelmente mais escura que a dos irmãos. Não apenas morena pelo sangue da terra. Era escura o suficiente para levantar perguntas que naquela época poderiam destruir reputações, famílias e nomes. Constança percebeu o silêncio. Levantou a cabeça suada e olhou para o bebê. Seus olhos se arregalaram. O rosto perdeu toda a cor. Por um instante, o tempo pareceu parar. Então ela sussurrou, com a voz trêmula e carregada de medo. Tire isso daqui. A parteira hesitou. Sinhá. Constança apertou os lençóis com força. Tire esse menino daqui agora. A voz dela agora era dura, fria, cortante como lâmina. O coronel jamais pode ver essa criança. Na cozinha da casa grande, Benedita mexia uma panela de caldo ralo quando ouviu passos apressados descendo as escadas. A mucama que servia no quarto da sinhá apareceu ofegante. Benedita. A sinhá está chamando. Benedita limpou as mãos no avental e subiu as escadas de madeira que rangiam sob seus pés cansados. Ela tinha 40 anos. O rosto marcado pelo sol. As mãos endurecidas por anos de trabalho. Mas seus olhos carregavam algo raro naquele lugar. Compaixão. Quando entrou no quarto, Dona Feliciana colocou nos braços dela um embrulho de panos. Leve para longe. Benedita olhou para o bebê. O menino estava quieto. Pequeno. Os olhos fechados. O rosto delicado. Ele parecia dormir, alheio à sentença que acabava de receber. Benedita levantou os olhos para a cama. Constança evitou encará-la. Faça isso desaparecer, disse a sinhá, com a voz baixa e fria. Agora. Benedita sentiu o coração apertar. Ela sabia exatamente o que aquela ordem significava. Naquele tempo, crianças que nasciam diferentes demais simplesmente deixavam de existir. E ninguém perguntava. Ninguém investigava. Ninguém falava. Benedita segurou o bebê com mais força contra o peito. Por um instante, pensou em dizer algo. Mas o medo era maior que qualquer palavra. Ela apenas assentiu com a cabeça. E saiu do quarto. A madrugada estava fria. O terreiro da fazenda estava vazio. O vento passava pelos pés de café como um sussurro distante. Benedita caminhava devagar pela estrada de terra, segurando o bebê enrolado no pano. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. O menino começou a chorar baixinho. Um choro fraco.
Como se pedisse ao mundo apenas uma chance de existir. Benedita parou. Olhou para o céu escuro. Sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Meu Deus, sussurrou ela. E naquele momento, ali no meio da noite silenciosa, Benedita entendeu que estava diante de uma escolha que mudaria sua vida para sempre. Porque obedecer significava carregar um peso impossível de esquecer. Mas desobedecer podia custar sua própria vida. E enquanto o choro do bebê ecoava no silêncio da madrugada, o destino começava a se mover lentamente, preparando consequências que ninguém naquela fazenda seria capaz de prever. A estrada de terra parecia interminável naquela madrugada fria. Benedita caminhava em silêncio, o bebê enrolado contra o peito, enquanto a névoa fina do vale começava a subir entre os pés de café. Cada passo que ela dava parecia ecoar dentro da própria consciência. A ordem da sinhá ainda queimava em seus ouvidos. Faça isso desaparecer. Palavras curtas. Frias. Ditas como quem se livra de algo indesejado. Mas nos braços de Benedita não havia um problema. Havia uma vida. O menino se mexeu dentro do pano e soltou um choro fraco, quase cansado. Benedita olhou para o rostinho pequeno iluminado pela luz pálida da lua. Ele era apenas um bebê. Não tinha culpa de nada. Não tinha culpa da cor da própria pele. Não tinha culpa dos medos e segredos dos adultos que o cercavam. Benedita sentiu o peito apertar. Ela já tinha visto muitas injustiças naquela fazenda. Homens sendo chicoteados até perder os sentidos. Mulheres separadas de seus filhos. Crianças crescendo sem sequer conhecer o próprio pai. Mas aquilo era diferente. Aquilo era pedir que ela apagasse uma vida antes mesmo que ela tivesse chance de existir. Ela continuou andando. A fazenda já estava longe agora. À frente, começava a mata que marcava o limite das terras do coronel. Ali ninguém passava a noite. Era um lugar escuro, cheio de sons estranhos e histórias antigas. Benedita entrou devagar entre as árvores. Os galhos estalavam sob seus pés. O choro do bebê voltou, um pouco mais alto agora. Ela tentou embalá-lo. Calma, meu pequeno, calma. Mas o menino continuava chorando. Como se sentisse que algo estava errado no mundo. Depois de alguns minutos, Benedita chegou até uma pequena clareira. Ali existia uma velha tapera abandonada. Anos antes, um antigo capataz tinha vivido ali. Depois de morrer de febre, a casa foi esquecida. As paredes de barro estavam rachadas. O telhado de palha tinha buracos por onde a lua entrava. Benedita parou diante da porta. Seu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Ali seria o fim da caminhada. Ela entrou na tapera. O chão era de terra batida. Havia apenas um banco quebrado e alguns restos de madeira. Benedita ajoelhou devagar. Colocou o bebê sobre um pedaço de pano que encontrou no canto. O menino continuava chorando. Um choro pequeno. Frágil. Ela ficou olhando para ele. Minutos passaram. O vento atravessava os buracos do telhado, fazendo o pano do bebê se mover levemente. Benedita levou as mãos ao rosto. As lágrimas começaram a cair sem que ela conseguisse impedir. Me perdoa, sussurrou. Ela sabia que, se obedecesse completamente à ordem da sinhá, o menino morreria ali. De frio. De fome. Ou nas garras de algum animal da mata. Era assim que muitas histórias terminavam. Sem testemunhas. Sem lembrança. Mas naquele instante algo dentro de Benedita se recusava a aceitar aquilo. Ela pensou na própria filha. Joana. Uma menina de 6 anos que dormia na senzala naquela mesma madrugada. Se alguém tivesse ordenado que Joana desaparecesse, ela também não teria lutado contra o mundo inteiro? O bebê chorou novamente. Benedita levantou o menino no colo. Segurou-o contra o peito. Sentiu o calor pequeno daquele corpo frágil. E naquele momento tomou uma decisão. Uma decisão que poderia custar tudo. Eu não vou deixar você morrer. A voz dela saiu quase como um suspiro. Ela olhou ao redor da tapera. Talvez fosse possível escondê-lo ali. A mata era grande. Pouca gente vinha até aquele lugar. Se ela trouxesse comida escondida, se viesse todas as noites, talvez conseguisse mantê-lo vivo. Seria difícil. Seria perigoso. Mas seria possível. Ela voltou a enrolar o bebê com cuidado. Beijou sua testa. Você vai viver, ouviu? O menino se acalmou no colo dela. Como se entendesse. Como se confiasse. Benedita colocou o bebê novamente sobre o pano. Depois saiu da tapera. Antes de ir embora, olhou para dentro da pequena casa mais uma vez. O menino dormia agora. Silencioso. Pequeno. Mas vivo.
Benedita respirou fundo. Depois começou a caminhar de volta para a fazenda. O céu já começava a clarear no horizonte. Quando chegou perto do terreiro, ouviu algo que fez seu coração gelar. Cavalos. Muitos cavalos. O coronel havia voltado. A viagem dele para o Rio de Janeiro deveria durar mais 3 dias. Mas aparentemente ele tinha chegado naquela madrugada. Benedita parou atrás de um tronco de árvore. Observou a movimentação. Lampião aceso. Homens correndo. O som da voz grave do coronel ecoando pelo pátio. Onde está minha esposa? Já nasceram os meninos? O sangue de Benedita ficou frio. Se o coronel descobrisse que haviam nascido 3 crianças, e apenas 2 estivessem no quarto, tudo viria abaixo. E naquele momento Benedita percebeu que o segredo que acabará de nascer naquela madrugada poderia se transformar em algo muito maior. Um segredo capaz de mudar o destino de toda aquela fazenda. Porque o menino que todos acreditariam ter desaparecido, ainda estava vivo, respirando, escondido no coração da mata, esperando por um futuro que ninguém naquela casa grande seria capaz de imaginar. O sol ainda nem havia nascido completamente quando Benedita atravessou o terreiro da fazenda Santa Madalena tentando controlar a respiração. O céu começava a ganhar tons pálidos de azul e laranja, mas dentro dela tudo parecia escuro e pesado. Os cavalos ainda estavam suados no curral. Homens falavam alto. O coronel tinha chegado. E isso nunca era uma boa notícia. Benedita entrou pela porta dos fundos da cozinha, tentando parecer apenas mais uma trabalhadora começando o dia. Mas seu coração ainda batia acelerado, porque ela sabia que agora tudo dependia da mentira que estava sendo construída dentro da casa grande. Se alguém mencionasse o terceiro bebê, se alguém perguntasse demais, o segredo morreria antes mesmo de nascer. E com ele morreriam também Benedita e a criança escondida na mata. De repente, passos pesados ecoaram no corredor. A voz grave do coronel Tertuliano de Albuquerque atravessou a casa como um trovão. Onde está minha esposa? Ninguém respondeu imediatamente. Os escravos da cozinha baixaram os olhos. Todos sabiam que o coronel não gostava de esperar. Segundos depois, ele subiu as escadas de madeira com passos fortes, fazendo as tábuas rangerem. Benedita permaneceu parada junto ao fogão, mas sua atenção estava inteira voltada para o andar de cima. Ela podia quase imaginar a cena. O quarto. A cama. Os 2 bebês. E a mentira que agora precisava sobreviver. No andar superior, o coronel abriu a porta do quarto de sua esposa. Sinhá Constância estava deitada, pálida, apoiada em travesseiros. Nos braços dela estavam 2 bebês. Dona Feliciana, a parteira, permanecia ao lado da cama. O coronel entrou sorrindo. Então nasceram meus herdeiros? Ele caminhou até a cama com orgulho estampado no rosto. Quando viu os 2 meninos, seus olhos brilharam. 2 rapazes fortes. Constança forçou um sorriso cansado. Mas o coronel percebeu algo estranho. Ele olhou novamente para a parteira. Eu ouvi dizer que eram 3. O silêncio caiu sobre o quarto como uma pedra. Dona Feliciana congelou. Constança sentiu o sangue desaparecer do rosto. A pergunta tinha vindo cedo demais. Ela precisava responder rápido. Antes que qualquer dúvida crescesse. Constança levou uma das mãos ao rosto e deixou algumas lágrimas escorrerem. Foram 3, sim? A voz dela saiu fraca. Mas o terceiro, nasceu muito fraco. O coronel franziu a testa. Fraco? Constança assentiu. Ele não resistiu. Dona Feliciana abaixou os olhos, entendendo naquele momento qual papel precisava representar. Fiz o que pude, coronel, disse ela. Mas o menino já nasceu respirando mal. O coronel ficou em silêncio. Por alguns segundos ninguém se mexeu. O barulho do vento passando pelas janelas era o único som no quarto. Então o coronel suspirou. Deus dá. Deus tira. Ele olhou novamente para os 2 bebês. Depois colocou a mão na cabeça de Constança. Esses 2 serão fortes. Constança respirou aliviada pela primeira vez desde a madrugada. A mentira havia sobrevivido. Mas lá embaixo, na cozinha, Benedita ainda tremia. Ela não tinha ouvido as palavras exatas, mas sentia que algo havia sido decidido no andar de cima. Pouco depois, Dona Feliciana desceu as escadas. Quando passou pela cozinha, seus olhos encontraram os de Benedita. Por um instante, nenhuma das 2 falou. Mas o olhar dizia tudo. O segredo agora era real. O terceiro bebê não existia mais para o mundo. Era como se nunca tivesse nascido. Benedita voltou ao trabalho,
mexendo panelas e cortando legumes. Mas sua mente estava longe dali. Estava na tapera. Naquele pequeno corpo que dormia sozinho no meio da mata. A partir daquele momento, o menino viveria sem nome. Sem família. Sem história. Se dependesse do mundo. Mas Benedita não permitiria isso. Naquela mesma noite, quando todos dormiram, ela pegou um pedaço de pão, um pouco de caldo e um pano limpo. Escondeu tudo dentro do vestido. E saiu silenciosamente da senzala. O caminho até a mata parecia mais longo na escuridão. Os sons da noite eram mais fortes. Corujas. Insetos. O farfalhar das folhas. Quando chegou à tapera, seu coração disparou. Ela empurrou a porta devagar. Por um segundo temeu o pior. Mas então ouviu um som. Um choro fraco. O bebê estava vivo. Muito fraco. Mas vivo. Benedita caiu de joelhos. As lágrimas escorreram pelo rosto. Você resistiu. Ela pegou o menino no colo e o segurou com cuidado. Deu um pouco de água. Depois um pouco do caldo que havia trazido. O bebê começou a se acalmar lentamente. Benedita ficou ali por horas. Observando o pequeno respirar. Foi então que percebeu algo. Se aquele menino ia viver escondido do mundo, ele precisava de um nome. Ela passou a mão nos cabelos macios da criança. E sussurrou. Você vai se chamar Bernardo. O menino abriu os olhos por um instante. Olhos escuros. Profundos. Como se já carregassem histórias demais para alguém tão pequeno. E naquela noite, dentro de uma velha tapera esquecida pela fazenda, nasceu um segredo que o tempo guardaria por muitos anos. Um menino que o mundo acreditava morto. Um menino que um dia voltaria para mudar tudo. 5 anos passaram desde aquela madrugada em que o destino de 3 irmãos foi separado pela decisão de uma única pessoa. O tempo seguiu seu curso silencioso na fazenda Santa Madalena. As plantações de café continuavam se estendendo pelos morros como um mar verde escuro, os carros de boi cruzavam o terreiro carregados de sacas pesadas, e a casa grande permanecia imponente no alto da colina, como se nada naquela história tivesse sido escondido. Dentro dela, os 2 filhos da sinhá cresciam rodeados de conforto. Benedito e Augusto. 2 meninos fortes, de pele clara, cabelos lisos e olhos curiosos. Vestiam roupas importadas do Rio de Janeiro, aprendiam a ler com um professor particular e cavalgavam pelo campo montados em pequenos cavalos trazidos de Minas Gerais. O coronel Tertuliano os observava com orgulho. Meus herdeiros, dizia ele muitas vezes. Mas o coronel não sabia que o sangue dele corria também nas veias de outro menino. Um menino que crescia longe dali. Escondido na mata. Bernardo tinha 5 anos agora. Seu corpo era magro, mas forte. Seus cabelos eram escuros e encaracolados, e sua pele carregava o tom moreno que havia condenado seu destino no dia em que nasceu. Ele vivia na velha tapera. Durante o dia, aprendia a sobreviver com o que a natureza oferecia. Subia em árvores. Corria entre as pedras do riacho. Observava os pássaros e imitava seus assobios. Mas sua verdadeira vida começava quando o sol se punha. Porque era nesse momento que Benedita aparecia. Todas as noites. Sem falhar. Ela atravessava a mata carregando comida escondida dentro de panos. Restos de pão. Um pouco de farinha. Às vezes um pedaço de carne. Bernardo corria para abraçá-la sempre que a via surgir entre as árvores. Mãe Benedita. Ele a chamava assim desde que começou a falar. Benedita sempre sorria ao ouvir aquilo. Mas dentro dela existia uma dor silenciosa. Porque ela sabia que aquele menino merecia mais do que uma vida escondida. Mesmo assim, fazia o que podia. Ela ensinava Bernardo a falar. Ensinava pequenas palavras. Histórias simples. Canções baixas que cantava enquanto o menino adormecia. Um dia você vai entender tudo, dizia ela às vezes, acariciando os cabelos dele. Mas esse dia ainda parecia muito distante. Enquanto isso, na senzala, a filha de Benedita crescia. Joana tinha agora 11 anos. Era uma menina observadora. Rápida. Esperta. E começava a perceber algo estranho nos hábitos da mãe. Todas as noites Benedita desaparecia. Sempre levando alguma comida. Sempre voltando cansada. Com os olhos vermelhos. Joana observava em silêncio. Até que uma noite decidiu seguir a mãe. Esperou Benedita sair. Depois caminhou atrás dela, pisando devagar para não fazer barulho. A lua iluminava o caminho estreito entre os pés de café. Joana viu a mãe atravessar o terreiro. Depois entrar na mata. O coração da menina começou a bater mais forte. Ela nunca tinha ido tão longe.
Mas continuou seguindo. Galhos arranhavam suas pernas. O chão da mata era úmido. E o silêncio parecia mais pesado ali. Depois de alguns minutos caminhando, Joana viu algo. Uma pequena casa. Velha. Escondida entre as árvores. A tapera. Ela se aproximou devagar. Então ouviu uma voz. Uma voz de criança. Joana parou. Seu coração disparou. Ela chegou mais perto da parede de barro e espiou por uma fresta. O que viu fez o mundo dela parar. Dentro da tapera estava Benedita. Sentada no chão. Com um menino no colo. A mãe balançava a criança enquanto cantava uma cantiga baixinha. Dorme meu filho, dorme meu bem. O menino segurava o vestido dela com as mãos pequenas. Joana ficou imóvel. Quem era aquele menino? Por que a mãe escondia aquela criança? Por que ela nunca tinha falado sobre ele? Joana sentiu algo estranho crescer dentro do peito. Ciúme. Confusão. Medo. Ela ficou ali observando por alguns minutos. Depois saiu devagar. Sem fazer barulho. E voltou sozinha para a senzala. Mas naquela noite Joana não dormiu. A imagem do menino na tapera não saía de sua cabeça. No dia seguinte ela observou a mãe com outros olhos. Percebeu os olhares cansados. O silêncio. Os suspiros longos. Até que, 2 dias depois, ela decidiu perguntar. Mãe, quem é o menino da mata? Benedita congelou. A colher caiu de sua mão dentro da panela. O som ecoou pela cozinha. Que menino, Joana? Mas a menina não recuou. Eu vi. O silêncio tomou conta do pequeno espaço. Benedita sentiu o corpo tremer. Ela sabia que aquele momento chegaria um dia. Mas não imaginava que seria tão cedo. Joana se aproximou. Ele é meu irmão? A pergunta caiu no ar como uma pedra. Benedita sentou lentamente em um banco de madeira. Os olhos se encheram de lágrimas. Ela sabia que mentir agora seria inútil. Então, pela primeira vez em 5 anos, ela contou tudo. Contou sobre a noite do parto. Sobre a ordem da sinhá. Sobre o bebê que deveria desaparecer. E sobre o milagre que havia sobrevivido na mata. Quando terminou de falar, Joana estava chorando. Então ele é filho do coronel. Benedita assentiu. Sim. Joana ficou em silêncio. Tentando entender algo muito maior do que ela. Então ele é irmão dos meninos da casa grande. Benedita respirou fundo. Ah! A menina enxugou as lágrimas. Mas seus olhos agora carregavam algo novo. Uma pergunta que mudaria tudo. E se alguém descobrir? Benedita segurou as mãos da filha com força. Eles matam ele. As palavras saíram baixas. Pesadas. E talvez matem nós também. Joana ficou quieta. Mas dentro dela algo havia mudado para sempre. Porque agora ela sabia que escondido na mata vivia um menino que deveria ser herdeiro da fazenda. Mas que estava condenado a viver nas sombras. E segredos como aquele nunca permanecem escondidos para sempre. Mais cedo ou mais tarde. A verdade sempre encontra um caminho para aparecer. O segredo que havia permanecido escondido por tantos anos começou a se mover lentamente dentro da fazenda Santa Madalena, como uma brasa enterrada debaixo da terra seca. E quando uma brasa encontra o vento certo, ela se transforma em incêndio. Bernardo já tinha quase 10 anos quando algo inesperado aconteceu. Era uma tarde quente de agosto. O sol caía pesado sobre os cafezais, e o cheiro doce das frutas maduras enchia o ar. Naquele dia, Benedito e Augusto, os filhos da casa grande, decidiram escapar da vigilância da governanta. Eles estavam entediados. Cansados das lições de francês. Cansados das regras da casa. Queriam aventura. Montaram seus pequenos cavalos e seguiram em direção à mata que ficava nos limites da fazenda. Vamos ver até onde essa trilha vai, disse Benedito, sempre mais impulsivo. Augusto hesitou. Papai disse que não devemos entrar na mata. Mas Benedito riu. Papai não está aqui agora. E assim os 2 irmãos seguiram pelo caminho estreito entre as árvores. A mata era silenciosa. Cheia de sombras. Depois de alguns minutos cavalgando, eles ouviram algo. Um assobio. Pararam imediatamente. Você ouviu isso? Perguntou Augusto. O som vinha mais adiante. Um assobio leve, quase como o canto de um pássaro. Eles desmontaram. Caminharam devagar entre as árvores. Foi então que viram a velha tapera. E diante dela, um menino. Descalço. Vestindo roupas simples. Sentado em um tronco, assobiando enquanto esculpia um pedaço de madeira com uma pequena faca enferrujada. Bernardo. O menino levantou os olhos quando percebeu o movimento.
E ficou paralisado. Do outro lado da clareira estavam dois meninos montados em cavalos. Vestidos como pequenos senhores. Bernardo sabia o que aquilo significava. Benedita sempre lhe ensinara uma regra. Nunca deixe que te vejam. Mas agora era tarde. Benedito foi o primeiro a falar. Quem é você? Bernardo não respondeu. Ele apenas observava. Augusto desceu do cavalo. Algo naquele menino o intrigava. Você mora aqui? Bernardo hesitou. Depois assentiu lentamente. Sim. Sozinho? Bernardo balançou a cabeça. Não, mãe Benedita vem me ver. O nome caiu no ar como um trovão silencioso. Benedito e Augusto se entreolharam. Benedita era uma escrava da casa grande. Por que ela visitaria um menino escondido na mata? Benedito franziu a testa. Por que você mora aqui? Bernardo não sabia responder. Ele apenas deu de ombros. Ela disse que é mais seguro. Os dois irmãos ficaram em silêncio, observando o menino. E então algo começou a incomodar Augusto profundamente. O formato do rosto. O jeito de franzir a testa. Os olhos. Havia algo estranho. Algo familiar. Algo que ele já tinha visto antes. Como você se chama? Perguntou Augusto. Bernardo. Benedito cruzou os braços. Quem é seu pai? Bernardo baixou os olhos. Eu não sei. O silêncio voltou. Mas dessa vez ele estava cheio de perguntas. Depois de alguns minutos, os dois irmãos voltaram para seus cavalos. Vamos, disse Benedito. Eles foram embora. Mas a curiosidade não foi embora com eles. Naquela noite, Benedito não conseguiu dormir. A imagem do menino na tapera voltava sempre. E quanto mais pensava, mais as peças pareciam começar a se encaixar. Ele lembrava de algo. Uma conversa antiga. Sobre um terceiro bebê que havia nascido morto. Mas e se? No dia seguinte, Benedito decidiu observar Benedita. E foi então que viu algo que fez seu sangue gelar. Naquela noite, escondido atrás de um celeiro, ele viu Benedita sair da senzala carregando comida. E seguir direto para a mata. Benedito a seguiu. Em silêncio. Até chegar à tapera. Ele se escondeu atrás de uma árvore. E ouviu. A voz de Benedita. Meu filho, um dia você vai entender por que teve que viver escondido. Benedito sentiu o coração disparar. Meu filho. A palavra ecoou em sua mente como um trovão. Ele voltou correndo para casa. Acordou Augusto no meio da noite. Ele é nosso irmão. Augusto ficou sentado na cama, assustado. Do que você está falando? Benedito respirava rápido. Aquele menino. Benedita chamou ele de filho. Augusto ficou em silêncio. Então murmurou. Mas isso não faz sentido. Mas no fundo, algo dentro dele já sabia. Porque aquele menino tinha os mesmos olhos. A mesma expressão. O mesmo olhar do pai. E se aquilo fosse verdade? Significava que a história do irmão que morreu no parto era mentira. E que o segredo que havia sido enterrado naquela madrugada estava prestes a voltar à superfície. Porque agora havia 3 pessoas que sabiam da existência de Bernardo. Benedita. Joana. E os 2 filhos da casa grande. E segredos assim nunca ficam escondidos por muito tempo. Na manhã seguinte, o silêncio dentro da casa grande parecia diferente. Não era o silêncio habitual das manhãs na fazenda Santa Madalena, quando os criados já estavam trabalhando e os primeiros carros de boi começavam a se mover pelo terreiro. Era um silêncio pesado, carregado de pensamentos que ainda não tinham sido ditos em voz alta. Benedito e Augusto estavam sentados à mesa do café da manhã, mas nenhum dos dois tocava na comida. A governanta falava algo sobre as lições do dia. Mas eles não escutavam. O que viram na mata ainda girava em suas cabeças. Finalmente, Benedito se levantou. Eu vou perguntar. Augusto arregalou os olhos. Perguntar o quê? A verdade. Sem esperar resposta, Benedito saiu da sala e atravessou a casa grande em passos rápidos. Encontrou a mãe na varanda. Sinhá Constança estava sentada bordando um lenço de linho, tentando manter a aparência tranquila que sempre mostrava para todos. Mas quando viu os filhos se aproximando com expressões sérias, algo dentro dela se apertou. O que houve? Benedito foi direto. Mãe, o terceiro bebê morreu mesmo? A agulha caiu da mão de Constança. O pequeno som do metal batendo no chão pareceu ecoar pelo espaço inteiro. Ela levantou os olhos lentamente. Por que está perguntando isso? Augusto também se aproximou agora. A voz dele saiu baixa. Porque encontramos um menino na mata. Constança ficou imóvel. Um menino?
Benedito respirou fundo. Ele mora numa tapera perto do riacho. E Benedita vai visitá-lo todas as noites. O rosto de Constança perdeu toda a cor. Ela tentou dizer algo. Mas nenhuma palavra saiu. Os dois filhos perceberam. Ele é nosso irmão? Perguntou Augusto. O silêncio que veio depois foi mais pesado que qualquer resposta. Constança começou a tremer. Durante anos ela havia enterrado aquele segredo dentro da própria consciência. Durante anos fingiu que aquela noite nunca tinha existido. Mas agora a verdade estava diante dela. Na forma de duas crianças que exigiam respostas. As lágrimas começaram a cair. Sim. A palavra saiu quase como um suspiro. Ele nasceu junto com vocês. Os dois meninos ficaram paralisados. Então por que ele não vive aqui? Constança cobriu o rosto com as mãos. Porque eu tive medo. A voz dela estava quebrada. Medo do que seu pai pensaria. Medo do que as pessoas diriam. Medo do que aquela diferença significaria para o nosso nome. Benedito sentiu uma raiva crescer dentro do peito. Então a senhora mandou matar ele? Constança balançou a cabeça desesperadamente. Eu mandei que ele desaparecesse. Eu achei que ele não sobreviveria. Mas Benedita. Ela salvou o menino. Os dois irmãos se entreolharam. E naquele momento algo mudou dentro deles. Porque agora sabiam que o menino da mata não era apenas um estranho. Era sangue do sangue deles. Sem dizer mais nada, Benedito saiu da varanda. Augusto seguiu. Constança ficou sozinha. Sabendo que a verdade que tentou esconder por anos agora estava solta. Mas o que ela não sabia era que a verdade não iria parar ali. Naquela mesma noite, Benedito tomou uma decisão. Uma decisão que mudaria tudo. Ele foi até o escritório do pai. O coronel Tertuliano estava sentado atrás da mesa, revisando livros de contas da fazenda. A luz do lampião iluminava seu rosto severo. Quando viu o filho entrar, levantou os olhos. O que foi? Benedito respirou fundo. Pai, o senhor tem outro filho. O coronel franziu a testa. Do que está falando? Benedito contou tudo. Sobre o menino. Sobre a tapera. Sobre Benedita. E sobre a mentira que havia sido criada naquela madrugada anos atrás. Quando terminou, o silêncio no escritório parecia pesado como pedra. O coronel se levantou devagar. Os olhos dele estavam escuros. Cheios de algo que ninguém ali queria provocar. Repita o que disse. Benedito repetiu. O coronel virou a mesa com um único golpe. Os papéis voaram pelo chão. Benedita. O grito dele ecoou pela casa inteira. Minutos depois, Benedita foi trazida para o terreiro. De joelhos. Com as mãos tremendo. O coronel estava diante dela. Segurando um chicote. Você escondeu meu filho? A voz dele parecia um trovão. Benedita levantou os olhos. E pela primeira vez em anos não abaixou a cabeça. Sim, senhor. O silêncio tomou conta do terreiro. Todos os escravos e trabalhadores observavam. Por quê? Benedita respirou fundo. Porque a sinhá mandou eu deixar ele morrer. Mas eu não tive coragem. A sinceridade da resposta cortou o ar. O coronel ficou em silêncio. Depois disse apenas uma coisa. Tragam o menino. Algum tempo depois, Bernardo foi trazido da mata. Descalço. Assustado. Quando chegou ao terreiro, seus olhos encontraram Benedita. Mãe Benedita. Ele tentou correr até ela, mas um dos homens o segurou. O coronel se aproximou devagar. Observou o menino. O rosto. Os olhos. O formato da testa. Era impossível negar. Aquele menino era seu filho. O coronel levantou a cabeça. E disse algo que ninguém ali esperava ouvir. Esse menino é um Albuquerque. O murmúrio se espalhou pelo terreiro. Ele é meu filho. Ele se virou para Benedita. E você salvou a vida dele. O coronel olhou para todos ao redor. Depois declarou em voz alta. A partir de hoje você é livre. Dou a você e a sua filha a alforria. Benedita não conseguiu falar. As lágrimas correram pelo rosto. Joana correu até ela e a abraçou. Mas o coronel ainda não havia terminado. Ele pegou Bernardo pela mão. E o levou até a frente da casa grande. Este menino vai viver aqui. Vai estudar. Vai crescer como meu filho. Porque sangue não se apaga. E enquanto o sol começava a se pôr atrás das colinas da fazenda Santa Madalena, todos ali presenciaram algo que poucos acreditariam possível. O menino que deveria ter desaparecido na noite de seu nascimento, agora caminhava em direção à casa grande. Não mais como um segredo, mas como herdeiro.
Os anos que vieram depois mudaram o destino de todos naquela fazenda. Bernardo cresceu estudando ao lado dos irmãos. Aprendeu a ler. Aprendeu a escrever. Mas nunca esqueceu quem havia salvado sua vida. Quando se tornou homem, vendeu parte de sua herança e usou o dinheiro para libertar muitos escravos da fazenda. O coronel, já velho, assistiu a tudo de sua cama. Antes de morrer, segurou a mão do filho. Você é melhor do que eu fui. Benedita viveu seus últimos anos em liberdade. E no dia de sua despedida, Bernardo segurou sua mão e disse: Obrigado por me deixar viver. Porque às vezes uma única decisão, tomada no silêncio de uma madrugada, pode mudar o destino de muitas vidas. E esta história nos lembra de algo que nunca deve ser esquecido. O preconceito pode tentar apagar pessoas. Mas a verdade sempre encontra um caminho para voltar à luz. Se você gostou desta história, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer essas histórias que o tempo tentou esconder. Um grande abraço. E até a próxima história.